Os pais do meu parceiro tentaram me subornar. Não meus pais, mas os do meu namorado. Meu namorado, homem de 36 anos, e eu, mulher de 34 anos. Estamos juntos há pouco mais de um ano. Os pais dele me odeiam por causa de um presente. Dei um presente de brincadeira em uma cesta com outros presentes para minha sogra, não oficialmente, mas é mais fácil chamá-la assim no Dia das Mães. Ela e meu sogro têm sido péssimos, mas meus irmãos e respectivos parceiros têm me apoiado, assim como meu namorado. Ontem à noite saí para cuidar do meu jardim, e precisei pegar algumas coisas no carro. Havia uma carta no meu carro. Sobre. Pedimos sinceras desculpas se o ofendemos. Por favor, entenda que nós, como pais, amamos nossos filhos e vocês nos tiraram todos eles. Essa campanha difamatória está passando dos limites. Por favor, não seja cruel. E também um cheque de $15.000. Mostrei isso para o meu namorado, ele tirou fotos e mandou no grupo de irmãos. Esta manhã foi uma avalanche de ligações e mensagens. Meu namorado recebeu mensagens da mãe dele e perguntou, o óbvio, que diabos está acontecendo? Ela disse que achou que era um gesto de paz, já que sabia que eu cresci em uma família pobre. O resto da conversa foi mais ou menos assim. Namorado, mãe, isso é demais. Me desculpe, mas você passou dos limites. Eu e a OP estamos em contato zero. Não nos contate, não entre na nossa propriedade e não chegue perto de nós. Pare. Simplesmente pare. Sogra, eu queria te proteger, mas se você quer ser teimoso, que seja. Fique com ela. Mas não nos perca. Somos seus pais. Nós te amamos. Ela pode te deixar quando quiser. Pais nunca abandonam seus filhos. Namorado, se você me amasse, teria aceitado a pessoa que eu amo. Eu sei muito bem que você não gosta dela. Você deixou isso bem claro. Sogra, ela não presta, mas não é minha escolha, ok? Eu sei que não é minha escolha. Você tem que cometer seus próprios erros. E ela me mandou um textão explicando por que eu não era boa para ele. Os motivos óbvios de eu ser queer e não religiosa estavam lá, mas aqui estão alguns dos meus favoritos. Sou magra, então é óbvio que estou usando drogas. Eu cultivo um jardim e claramente estou cultivando drogas. Sou de uma raça específica e em certas partes da cidade, essa raça vende drogas. Nossos filhos ficarão doentes porque eu usarei drogas durante a gravidez. Ah, e eu gosto de anime, o que me torna imaturo. Havia mais, mas é simplesmente bizarro. Puta merda. Atualização. Para quem acompanhou meus posts anteriores, resumindo, minha sogra não gostou de mim por causa de um presente bobo, um livro de receitas. E isso se transformou em meses de passividade e agressividade, acusações, intolerância e um suborno de $15.000 para que eu desaparecesse. Tem mais? Já estamos em setembro, e por um tempo, as coisas realmente se acalmaram. Eu estava relaxando e nós, como família, menos os pais do bem, ainda nos reuníamos e mantínhamos contato, etc. Depois que todos os irmãos e seus cônjuges desistiram da festa de aniversário da minha sogra em agosto, alguns enviaram presentes, a maioria apenas mensagens de texto e cartões presente virtuais. Meu namorado, Ben, 36 anos, bloqueou o número dela por um dia, por causa da enxurrada de mensagens e recados de voz lamentando minha presença. Eu não estava envolvida, e francamente, parecia que eu estava sobrecarregando. Pouco tempo depois, meu sogro entrou em contato por conta própria, e me pediu desculpas sinceras diretamente. Ele disse que sentia falta dos filhos, principalmente do Ben, e não tentou mais justificar o comportamento da minha sogra. Respeitei isso, pois ele pareceu muito triste e sincero. Ele está aos poucos se reintegrando à família e está mais quieto, mas sempre gentil e atencioso. Ele não contou nada disso para minha sogra, o que se torna relevante. Quando minha sogra percebeu que meu sogro estava saindo com todo mundo pelas costas dela, acho que ela entrou em pânico. Ela me mandou uma mensagem direta no Instagram, sim, sério. E só isso já foi chocante, porque essa mulher mal sabe usar o próprio iPhone, quanto mais o Instagram. A mensagem era longa, mas não era um pedido de desculpas. Era mais um sinto muito que você se sinta assim com pitadas de culpa e uma vaga tristeza. Eu não ia responder, mas ela implorou para o bem,
e acabou pedindo para se encontrar pessoalmente para me pedir um pedido de desculpas de verdade. Então, na última sexta-feira, nos encontramos com ela. E vou ser sincera com vocês. Ela chorou. Não soluços altos, mas lágrimas silenciosas que ela claramente estava tentando conter. Ela se desculpou por sua atitude e palavras, e disse que não queria mais se afastar da família. Honestamente, me senti uma tirana. Ela parecia tão pequena e fragilizada, e eu pensei: e se ela estiver realmente tentando? Então conversei com os irmãos no grupo de bate-papo e perguntei o que eles achavam. Todos disseram a mesma coisa. Se eu concordasse, ela poderia ser convidada para o churrasco do dia do trabalho que iríamos dar em casa. Então, eu a convidei. Sim, eu sei. Não preciso que me digam o quão idiota eu sou. O churrasco foi ótimo. Todos se deram bem. Minha sogra se comportou educadamente. Nada de dramático aconteceu. Sinceramente, foi um ótimo momento. A família toda estava reunida novamente, e apesar de ser um pouco estranho no começo, todos foram gentis uns com os outros. Eu adorei e o Ben estava cautelosamente feliz. Mas hoje de manhã, no dia seguinte, recebi uma mensagem do Ben quando estava prestes a começar a arrumar a casa. Tirei folga hoje para me recuperar de ter recebido visitas. Ele disse que minha sogra mandou uma mensagem dizendo que não conseguia encontrar os fones de ouvido loops dela. Sabe, aqueles protetores auriculares com cancelamento de ruído? Não sei bem como explicar, mas são bem caros. Ela não me acusou diretamente, mas disse algo como: não quero presumir nada, mas estou confusa. Sei que os meus eram rosa e vi uns rosa por aí ontem. Espero que eles só tenham sido perdidos e que a autora da publicação não tenha querido trocar os dela pelos meus. Depois disse que se oferece para comprar uns para mim se eu devolver os dela. Agora, aqui está o ponto crucial. Ben comprou um par rosa para ela e um roxo para mim no início do ano. Ele se lembrou dela dizendo que não gostava de lugares barulhentos, e eu me sinto sobrecarregada facilmente no trabalho e quando saio. Temos cores diferentes. Nem usei os meus ontem, pois comentei com todos que não conseguia encontrar onde os tinha perdido. Encontrei-os no bolso da minha jaqueta. Comecei imediatamente a limpar e verificar, e para minha surpresa, os fones de ouvido loops dela estavam na caixa original, em cima do puff do banheiro, bem ao lado da pia onde ela tinha deixado a bolsa. Ela os abandonou. Ponto final. Mas agora estou irritada. Me sinto mal por estar. Mas estou. Não estou triste, só irritada. Não porque ela perdeu alguma coisa, mas porque ela insinuou que eu poderia ter pegado. Na minha própria casa. Depois de eu tê-la recebido de volta. Ben mandou uma mensagem para ela avisando que os tínhamos encontrado. Ele não interagiu mais do que isso, e ela não respondeu. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum ops. Apenas silêncio. Agora me sinto mal. Deixei-a voltar. Eu a hospedei. Eu a perdoei. E a primeira coisa que ela faz é tentar, discretamente, sem deixar dúvidas sobre mim. Sai daqui, cara. O Ben está trabalhando e fazendo compras, e eu fico feliz por isso porque preciso de espaço para extravasar minha raiva e me concentrar na limpeza e nas tarefas domésticas, mas isso é muito frustrante. Atualização 2. Então, Ben chegou em casa ontem à noite, e eu me dei ao trabalho de preparar o jantar. O que foi engraçado porque ele pediu comida para a viagem do meu restaurante favorito, e nós dois nos olhamos tipo, ih, rapaz. Sabíamos que era sério. Sentamo-nos e começamos a comer as 2 refeições no estilo buffet, e começamos a conversar. Felizmente, estávamos em sintonia. Isso partiu o coração dele, mas ele simplesmente não consegue perdoá-la, e também não confia nela. Eu me sentia da mesma forma. Choramos porque Ben estava indeciso sobre uma nova oportunidade de emprego. Ainda não está garantida, mas ele não sabia se deveria se candidatar. Não nos levaria muito longe, mas o suficiente, e ele hesitou em ficar tão longe de seus pais idosos. Nós nos mudaríamos juntos e talvez pensássemos em ficar noivos no próximo ano ou algo assim. Queremos um noivado longo, então seria perfeito se ele conseguisse o emprego com salário melhor,
e pudéssemos começar a economizar para o casamento e a lua de mel. Nesse momento, olhei para ele e perguntei sem rodeios: então, ela vai acabar sendo convidada? Ele hesitou, mas depois sugeriu um jantar pequeno com a família, e, se ela estiver melhor até lá, estamos falando de pelo menos um ano no futuro, talvez até esse jantar, mas ela teria que me provar que é confiável o suficiente para ir ao casamento. Ela é a mãe dele. Ele detesta magoá-la, mas sabe que me machucaria muito mais se a duplicidade dela arruinasse nosso casamento. Então é o que é. Ele não está levando nada disso na brincadeira. Mas ele está determinado, e eu acredito nele. Ele também está com raiva e magoado por causa do comportamento dela. Quanto ao presente, os pertences dela serão enviados pelo correio junto com uma carta que escrevemos em conjunto. A carta descreve todo o comportamento dela, que Ben e eu somos uma equipe e trabalhamos como tal. E que ela é responsável por suas ações e pelas consequências que elas causam e desta vez, causou tanta desconfiança e danos que ela está de volta ao isolamento. Ela deve cortar completamente o contato comigo, e manter contato extremamente baixo com Ben. Ele não responderá diretamente a ela, apenas por mensagem de texto, e somente quando necessário. Atualizações sobre saúde e vida serão compartilhadas com o irmão dele, que se ofereceu para isso, que as divulgará para todos os outros. Exceto em casos de emergência, ela não deve nos contatar de forma alguma. Ben não entrará em contato com ela, nem a atualizará. Ela deve direcionar as perguntas ao irmão, que só compartilhará o que autorizarmos explicitamente. Ela não deve nem mesmo se referir a mim no singular. Ela está completamente bloqueada. Ela não deve aparecer na minha porta, no meu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Se nos encontrarmos em público, seremos educados, mas não interagiremos. E espera-se que ela faça o mesmo. Ben a ama e está triste com o comportamento dela, confuso quanto ao motivo, mas não deseja mais lhe dar outras chances além de respeitar nossos desejos. Digitamos e imprimimos a carta, e também a enviaremos por e-mail amanhã, apenas para termos um registro em papel. Os irmãos e seus respectivos cônjuges concordam que os padrões são semelhantes, se não idênticos, não apenas por minha causa, mas porque quanto mais se discute o assunto, mais todos percebem que ela é, na verdade, preconceituosa e apenas agia de forma extremamente sutil até eu aparecer. Todos estão revoltados, mas o irmão que manterá contato tem a formação médica e as informações necessárias para ajudar os pais, e portanto é a pessoa de contato. Ele está de acordo com esse arranjo e inclusive se ofereceu. Minha sogra está doente, mas não em estado terminal nem nada do tipo, e meu sogro a ajuda a cuidar dela, mas como ele é mais velho, eles dependiam dos filhos. Agora, eles têm disponibilidade limitada com apenas um dos filhos. Meu sogro está completamente livre de culpa. Ele não sabia da acusação da minha sogra até o Ben perguntar. E meu sogro se desculpou muito, inclusive por mensagem, em que eu e o Ben estávamos conversando. Ele explicou que esperava que ela tivesse se esquecido, mas que a acusação era exagerada. Ele até perguntou se ela tinha levado tudo quando saíram. E ela disse que sim, que tinha a carteira e as chaves de casa. Então ele achou que tinha se enganado, e que era só isso que ela tinha trazido para minha casa. Estou cansada e voltei ao trabalho hoje. O Ben deixou a caixa para a mãe dele ontem, por entrega expressa. Me sinto péssima, mas grata por ele e a maior parte da família estarem do meu lado. A tia do Ben está insistindo para que ele mostre respeito e ame a mãe como deve ser, ou como ela realmente ama, assim como o marido dela e alguns primos. Mas até agora ele não deu muita atenção, e eles só entram em contato com ele. É isso aí, acho. Acho que a saga acabou, a menos que ela queime minha casa ou faça alguma loucura do tipo. E acho que ela é simplesmente preguiçosa demais para esse nível de insanidade. Espero que o Ben consiga um emprego, mas se não, continuo me candidatando a outras vagas com salários melhores, e já combinamos que a mudança dependerá do salário.